Vamos agora falar, né, justamente do tema que eu trouxe aqui no começo do programa, uma matéria exclusiva da TMC, né, no portal da TMC, tmc.com.br, em parceria com o Instituto Esfera, trazendo detalhes aí em relação à questão das casas de apostas, as regulamentações que ainda fazem com que tem muita gente indo para o mercado clandestino. Nós estamos na linha com o doutor José Francisco Cimino Mansur, advogado, né, amigo da galera aqui, sei que também ouve bastante a TMC. Primeiro, é um prazer ter você aqui, viu, doutor Mansur? O prazer é meu. Eu sou ouvinte mesmo, ouço vocês, tenho amigos aí que eu encontrei pela vida. Então, é um prazer para mim estar falando com vocês hoje sobre esse assunto. Que legal, doutor. Eu começo fazendo essa pergunta, né? Porque assim, a gente viveu fases dessa questão das casas de apostas, né? Dos apostadores. Começou lá atrás e aí depois a gente lutava por uma regulamentação que veio, né? E esse estudo da TMC aponta ainda, doutor, que tem muita coisa acontecendo, muito dinheiro indo para casas clandestinas e dando a sensação de que essa regulamentação não brecou muito essa questão, esse fluxo do dinheiro que muitas vezes vai para onde não deveria, doutor. É mais ou menos por aí? Eu acredito que a regulamentação, ela cumpre um papel fundamental, sabe? Leandro, Renata, Ivan, Guilherme, boa tarde para todos vocês já. Ela cumpre um papel fundamental porque entre 2018 e 2025, praticamente, esse mercado cresceu no Brasil sem regra nenhuma. E isso foi muito ruim para o país, porque você, por exemplo, vou dar um exemplo de algo que era muito ruim de não ter regulamentação. Você permitia propagandas que eram absolutamente enganosas, que convenciam as pessoas de que jogar é um meio de enriquecer ou de ter uma renda mensal, o que é mentira. Jogar é apenas uma diversão, você tem que jogar com o dinheiro que está sobrando. Mas antes da regulamentação, havia muita propaganda usando essas figuras de influências, nem todos se propunham a isso, não quero generalizar, mas alguns influencers se propunham e arrastavam milhões de pessoas para dizer, olha a casa que eu comprei com o dinheiro de aposta, olha o carro que eu comprei com o dinheiro de aposta. Isso tudo era mentira. Ele não ganhou o carro e a casa apostando, ele ganhou fazendo propaganda de casa de aposta, o que é completamente diferente. E com a regulamentação, por exemplo, esse tipo de mensagem está totalmente proibida. Foi substituída por uma mensagem joia com responsabilidade e várias campanhas de conscientização para que as pessoas não gastem mais do que elas podem jogando e muito menos não acreditem que jogar é um meio para ficar rico. Então, aproveita esse canhão da TMC para, mais uma vez, dizer para as pessoas, eu sei que vocês fazem isso aí, você não vai ficar rico jogando, aposta. Aposte no seu estudo, no seu trabalho, tenha um trabalho, mesmo que seja um trabalho técnico ou um trabalho daqueles que você adquire depois de acabar o curso acadêmico, uma faculdade, mas nunca acredite, porque você vai se tornar viciado e super endividado. Então, se te sobra o dinheiro e você quer se divertir apostando, aí sim. Então, a regulamentação teve vários aspectos fundamentais. Outro, por exemplo, era as casas de apostas, tendo aí um faturamento de bilhões de reais, não havia nenhum pagamento de imposto. No último ano, o Brasil arrecadou 9,5 bilhões de reais em imposto das casas regulares. O que aconteceu que a gente ainda não está conseguindo virar esse jogo e ter mais casas regulares do que ilegais? A gente criou, infelizmente, um sistema de muita insegurança jurídica, sabe? Isso é abordado no estudo, na matéria que eu já li de vocês, no estudo que vocês encomendaram e fizeram muito bem. A gente começou esse processo chamando as empresas no Brasil, pagaram 30 milhões de reais, se adequaram à legislação, com um pagamento de impostos que o valor da destinação social era de 12%. Em janeiro elas entraram no Brasil. Em abril, o governo já mandou uma proposta para aumentar para 18%. Isso cria muita insegurança no mercado e isso realmente joga as empresas, fortalece as empresas legais, porque elas não têm que pagar imposto, elas estão fora da lei. E a regulação também permite que a gente combata as ilegais. A gente tem muitos meios de combater, proibindo propaganda, proibindo meio de pagamento, derrubando o site. Você sabia que o Brasil já derrubou 23 mil sites de operador ilegal? Olha, 23 sites. E mesmo assim, a gente derruba,
eles voltam. Alguns voltam, outros não. Então é um trabalho que tem que ter perseverança, porque a gente vai derrubar 23, depois daqui a um tempo a gente vai ter derrubado 100 mil sites, a gente vai diminuindo, mas não é do dia para a noite. Então, o Brasil, a Secretaria de Prêmios e Apostas, tem feito um trabalho muito forte para combater os ilegais, mas a insegurança jurídica, especialmente de aumento de imposto, de propostas que vem assim com viés populista, que eu posso falar numa outra resposta, de querer usar esse tema para ganhar o voto do eleitor de uma forma fácil, de uma forma demagógica, acaba trabalhando de um mercado legal que emprega 300, pode chegar a empregar 300 mil pessoas, nesse caso de apostas, pelo direto, e a gente tem que ser muito duro no combate às casas ilegais. Renatinha? Você falou sobre... Doutor, prazer falar com você, te receber aqui. Muito prazer é meu, Renato. Como é que tá? Casamos, filhas? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Legal demais ter você aqui com a gente. Você falou sobre a regulamentação, né? A gente ainda tem muitas questões irregulares sendo discutidas e você é um cara que teve uma participação enorme nessa regulamentação. Quais são ainda hoje as maiores dificuldades? Maior dificuldade, maior prioridade, o que a gente tem que focar toda a energia é combater o ilegal, Renato. A gente já derrubou 23 mil sites, a gente tem que derrubar 23 mil sites por dia, praticamente. A gente tem que fazer com que os meios de... Porque quando você aposta, você usa um meio de pagamento. É o mesmo sistema que você usa para comprar, por exemplo, algo na Amazon ou na Shein. E esses meios de pagamento, eles já estão proibidos por lei de processar a aposta de site ilegal. A gente tem que ser muito duro nessa fiscalização, porque se a gente não tiver como pagar a aposta e pagar o prêmio, a gente sufoca financeiramente os sites ilegais. A gente tem que combater os sites ilegais. Essa é a maior dificuldade, a maior prioridade. Do outro lado da história, a gente precisa realmente criar um sistema que seja seguro. A gente não pode criar um sistema onde, num ano eleitoral como esse, marqueteiro que faz política pública, né? Não é o político mais que define o que é política pública, é o cara do marketing, que ele coloque uma demonização das bets legais, porque essas entraram no Brasil, estão pagando seus impostos, pagaram uma taxa pesada de 30 milhões de reais, então, e elas são penalizadas com essas propostas de aumentar imposto a todo tempo. E ninguém consegue. Como é que você vai explicar? São empresas, muitas vieram de fora. Como é que você vai explicar para a sua matriz fora do Brasil que o imposto que era 12 já passou para 18 em abril e agora querem criar outros impostos? Então, a gente tem que dar segurança para os legais e enfrentar duramente os ilegais. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir melhorar esse quadro. Ivan Drago, conhece o Dr. Mansur também, né, Ivanzinho? Aliás, que prazer voltar a falar com o Dr. Mansur. Doutor, que prazer. Não, o prazer é meu, né? Desde os tempos que você cobria o nosso clube. Do pé gelado, né, doutor? Da Renata, né? Baita do pé gelado. Esse aí eu vou te contar uma coisa. Da Renata. Se do Leandro e do Guilherme, como eu sou ouvinte, eu acredito que não seja. Mas meu, seu e da Renata, eu tenho certeza que é, né? Olha... Então, vamos torcer para que o nosso clube volte. Se o senhor quer fizer essa conta aí, pode ser que mude. Mas enfim, vamos lá. O que virou, hein, doutor Mansur? O que virou, hein? O Guilherme fez uma cara de que também tá com a gente. Boa, deixa dúvidas no ar. Um pouco mais do seu sentimento no ar. O que virou, hein, doutor Mansur? Quem diria, hein? É o sistema associativo. Difícil. Esse sistema lá da piscina, da social. Exato. Aliás, São Paulo. E olha onde a gente chegou, né? Exatamente. Aliás, é uma boa pauta também a gente conversar com o Dr. Mansur a respeito das SAFs no Brasil, já que ele é uma figura muito importante nesse processo. Doutor, é o seguinte, vamos falar sobre conscientização. O que é possível fazer, como o cara consegue, aquele que não tá muito por dentro, se ele tá ali realizando numa casa legal ou ilegal, o que é possível fazer, doutor? Porque eu acho que esse caminho pode ser determinante. Muito importante, Ivan. As casas autorizadas, elas têm o domínio .bet.br. Então, elas são determinado nome de casa de aposta, .bet.br. As casas não autorizadas não têm autorização da Anatel para usar .bet.br. Então, se você está apostando numa casa que não é .bet.br, na hora que você vai entrar no site, você já está quase que 100% de certeza que você está numa casa ilegal. Boa. Mas se isso não te basta, você quer conferir melhor, o site do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Prêmios e Apostas, mantém atualizada a lista das casas ilegais. E é muito, muito recomendável que o apostador
só aposte em casas legais, porque ele vai ter a garantia que vai receber o prêmio, o governo vai estar fiscalizando isso, ele vai ter a garantia que o dinheiro dele não vai estar sendo usado para lavagem de dinheiro e para o cometimento de outros crimes, que infelizmente as casas ilegais se prestam a isso, e mais do que tudo, ele vai estar sujeito a uma propaganda consciente, que é o que eu acho mais importante a gente falar aqui. Vai repetir, bater na tecla para você. Você quer apostar? Nunca ache que isso vai ser um meio de vida para você. Não ache que você vai ficar rico, porque é mentira. Quem ganha é a casa. Você pode, se você tem esse gosto na vida, o dinheiro que te sobra para você se divertir com responsabilidade. Nunca caia nessa conversa de que você vai ficar rico apostando, porque isso só aumenta o número de viciados e superendividados. Então, bater nessa tecla, como eu sei que vocês batem aí, como a gente tenta fazer aqui do nosso lado, e como o governo deveria fazer mais, investido mais em propaganda. E um último ponto que eu queria abordar. Todos esses projetos que pretendem proibir propaganda no esporte, eles fazem muito mal para o esporte e eles não fazem bem nenhum para a sociedade. A gente tinha 19 clubes da Série A com patrocínio de casas de aposta, a gente tinha uma série de patrocínios nas outras modalidades e isso está caindo no Brasil. Hoje são só 12 e a gente está tirando dinheiro privado, porque antigamente só o dinheiro público investia no esporte, a gente está tirando dinheiro privado que pode formar novos atletas, não só para o futebol, mas para o vôlei, para o basquete, para as modalidades olímpicas, com restrições de publicidade que só vão fazer com que essas empresas façam publicidade na Deep Web, em locais não fiscalizados, onde elas só vão transmitir mensagens ruins para as nossas crianças, ruins para os nossos adolescentes. Então, a gente tem que ser contra qualquer restrição à publicidade de aposta no esporte, porque ela é feita de forma regulada e ela fomenta o esporte, que é uma ferramenta social importantíssima. Agora a gente está vendo Olimpíadas de Inverno, está vibrando com o brasileiro que foi medalha de ouro. Se a gente não tiver investimento no esporte, a gente não vai ter medalha e a gente não vai ter uma sociedade saudável. E quem está fazendo isso hoje, de uma forma que eu acho responsável, são as bets. Se a gente tirar as bets do esporte, a gente vai colocar o esporte numa crise enorme. Perfeito, conversamos com o Dr. José Francisco Cimino Mansur, muito legal bater esse papo com o senhor, e vamos trazê-lo também mais vezes, né, Ivan, para debater outros temas palpitantes em relação ao seu tricolor, Ivan Drago, mas de qualquer maneira, muito obrigado, viu, doutor? Se fosse meu, não tava nessa situação. O seu, o nosso. Se fosse meu, não tava nessa situação. Tá, você ia mudar tudo. Pode ter certeza. Muito bem, obrigado, viu, doutor? Ele ia mesmo, ele tem boas ideias. Boa, sabe o que fazer. E ele sabe que o gol custa caro, né? O Ivan sempre falava isso pra mim, o gol custa caro. Vou tá centroavante, porque o gol custa caro. Que pena que essa frase ela foi mal interpretada. Porque o São Paulo começou a comprar... mal interpretada, porque passou a comprar jogadores que já não cabiam mais no bolso do clube.